E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura para finalmente tirar o conhecimento do papel e levar para a vida real. Sabe aquela sensação de que se estuda, se aprende, mas na prática pouca coisa muda? Pois é, a gente vai investigar o porquê disso e como virar esse jogo. E essa é a grande questão, né? A gente consome livros, faz cursos, assiste a palestras, junta uma montanha de informação. Só que na hora do vamos ver, na hora de aplicar, parece que alguma coisa se perde ali no meio. E a vida, bom, a vida continua mais ou menos a mesma de sempre. O material que a gente está analisando aqui coloca o dilema de uma forma bem direta. É uma escolha que fazemos todos os dias, muitas vezes sem nem perceber. A gente vive de forma reativa, aleatória, ou de forma proativa, intencional. E a diferença entre os dois é brutal. De um lado, tá o dia aleatório, sabe? Aquele em que as coisas vão acontecendo e a gente só vai reagindo. Do outro, tem o dia intencional, onde existe um plano, uma agenda que diz o que precisa ser feito. O argumento principal é que a gente desperdiça tempo demais vivendo nesse modo aleatório. E é aí que mora a raiz do problema de não conseguir aplicar o que se aprende. Tá, então como a gente sai desse ciclo? A solução proposta é bem radical. Ela se baseia em um novo patamar de disciplina, de consistência, que é até comparada a um treinamento de nível militar. Vamos entender bem esse conceito. A palavra-chave aqui é constância. Não é sobre ter um pico de motivação e fazer tudo num dia, nada disso. É sobre aplicar o que se aprende de forma sistemática, todo santo dia, de forma cumulativa. Pensa que cada nova fase depende da anterior ter sido concluída. É um processo, uma construção. Mas o que faz essa constância girar na prática? A resposta é a agenda. Ela é descrita como o motor central de tudo. É a ferramenta que pega aquelas ideias abstratas da teoria e transforma em ações concretas, com hora marcada, que com a repetição acabam virando hábito. Beleza, a teoria faz sentido, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada nas ações concretas e negociáveis que foram propostas para construir essa disciplina de verdade. E é aqui que a coisa fica palpável. As missões mensais são tarefas bem claras, que dá para medir e que não são opcionais. Por exemplo, ler um livro físico, ouvir 2 audiobooks, assistir a 2 filmes específicos, treinar no mínimo 3 vezes por semana e até fazer um dia de jejum. Tudo desenhado para ser executado e monitorado. E olha só a profundidade disso. Pegando o exemplo dos filmes. Não é para ser só entretenimento, sabe, ver por ver. Os filmes são escolhidos a dedo pelas lições que eles carregam. E o mais importante, é obrigatório fazer um relatório escrito em áudio sobre o que foi aprendido. Isso força uma análise ativa, deixa de ser consumo passivo e vira um exercício de aprendizado de verdade. Mas vamos ser sinceros, só uma lista de tarefas, mesmo que muito bem estruturada, talvez não se sustente no longo prazo. Precisa de algo mais, precisa de um combustível, de um motivo maior para manter essa engrenagem toda funcionando. E para encontrar esse motivo, a fonte lança essa pergunta que é muito poderosa. Pense um pouco. Se dinheiro não fosse mais um problema, se tudo estivesse pago, qual problema no mundo você se dedicaria a resolver para outras pessoas? É uma provocação para achar um propósito que vá além do ganho pessoal. E o ponto central, segundo o material, é justamente esse. Uma missão de vida de verdade quase sempre tira o foco de si mesmo. Passa a ser sobre servir, sobre contribuir, sobre ajudar os outros. E essa mudança de perspectiva é o que cria uma fonte de motivação muito mais forte e resiliente. Isso não é só filosofia, não. O material cita o exemplo bem real, a unidade 8200 de Israel. Lá, jovens são treinados para resolver problemas de altíssimo risco, problemas reais. O resultado? Uma cultura de inovação e empreendedorismo absurda, porque o treinamento tem um propósito muito claro e consequências reais. Ok, então já temos a disciplina, as tarefas e um propósito. Mas como é que se sustenta tudo isso no meio do caos do dia a dia? Para isso, é preciso ter a mentalidade certa. E aqui entra um conceito fundamental: a desimportância. O que é isso? É a habilidade de se desligar da necessidade de validação, dos aplausos, do ego, da opinião dos outros. Funciona como um escudo mental para não desviar do caminho por causa de distrações ou vaidades. E essa metáfora aqui fecha a ideia com chave de ouro. Pensa assim: à vista são os problemas do dia a dia, os obstáculos, as críticas, os desafios de curto prazo. Já a visão é o destino final, o grande propósito.
A chave para a constância é nunca, jamais, tirar os olhos da visão. Não importa o quão bagunçado ou difícil esteja a vista. E no fim das contas, toda essa estrutura, todo esse sistema se resume a essa ideia, que é simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Não é sobre dar saltos gigantescos, é sobre dar pequenos passos consistentes todos os dias na direção daquele grande propósito. A questão que fica no ar é: qual será o pequeno passo de hoje?